Olá, estamos no ar. Aos poucos, o coronavírus está indo embora. A retomada econômica já começou com aberturas de vários estabelecimentos. Mas tudo isso tem que ser feito com bastante segurança. Por isso, a Agência de Fiscalização de Fortaleza, a AGFIS, está de olho se todos os procedimentos estão sendo respeitados nessa retomada de normalidade. Para saber detalhes sobre isso, convidamos a Liana Campos. Ela é gerente de planos de fiscalização da AGFIS, na verdade, gerente de elaboração de planos, né, Liana? E aí a AGFIS criou o POP, né? Que é exatamente o procedimento operacional padrão. O que seria exatamente esses procedimentos? Olha, os POPs são documentos que são elaborados para ensinar como um procedimento qualquer deve ser feito, certo? Nesse POP ele contém a responsabilidade, ou seja, quem é que é obrigado a cumprir o POP, tem também as pessoas que elaboraram, como ele deve ser feito, o passo a passo, qual o material que deve ser utilizado. E ao final, a gente sempre coloca as atualizações, né? Toda vez que algum documento que referenciou a elaboração desse POP, ele muda, então a gente tem que colocar essas informações, que são as informações de revisão. Agora, então, seria, podemos dizer, uma cartilha, um guia, fazendo um trocadilho aqui, a Bíblia de quem precisa estar dentro dos padrões? Exatamente, é um documento técnico que ele tem uma formatação específica e campos obrigatórios a serem preenchidos. Certo, então esse documento fica onde? Olha, eles foram criados pela diretoria da qual eu faço parte, que é a Diretoria de Planejamento, Normalização e Capacitação da AGFIS. Certo. E, então, eles ficam arquivados lá, mas eles foram distribuídos para todos os setores da AGFIS, inclusive para os núcleos da AGFIS, presentes em todas as secretarias regionais da cidade. Então seria uma cartilha, digamos assim, né? Esses procedimentos, eles seriam internos da AGFIS, é isso? Isso, exato. Mas depois a AGFIS tendo esses procedimentos, ela pode aplicar diante da fiscalização, quando ela sai para a rua, para ver se está tudo certinho. É isso? Isso. Os procedimentos são bem semelhantes ao que os estabelecimentos devem adotar no seu dia a dia, porque eles são baseados tanto nos decretos estaduais e municipais para enfrentamento à Covid, como também são baseados nas documentações técnicas da OMS, a Organização Mundial de Saúde, e da Anvisa, que é a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, que está vinculada ao Ministério da Saúde. E quais são os documentos que basearam, né, a criação do POP, Procedimento Operacional Padrão? Pronto, são exatamente esses que eu disse, né? Os decretos municipais e estaduais, todos eles vêm com os protocolos setoriais, os protocolos gerais. Eles dizem como é que deve ser feita a limpeza, qual a frequência que deve ser feito. As documentações da OMS e da Anvisa, elas dizem quais são os insumos, quais os produtos que podem ser substituídos, caso você não tenha aquele produto. Eles dizem como é que deve ser aplicado, qual a concentração do produto. Então, a gente se baseou em tudo isso e aplicou para a realidade da AGFIS. Demorou muito para ficar pronto? A gente demorou em torno de um mês para elaborar, porque são 13 POPs. Cada POP é para uma atividade diferente. Nós fizemos um diagnóstico na AGFIS, vimos todas as situações que poderiam ocasionar algum risco, tanto para a população que procura atendimento na AGFIS, como também para os nossos servidores, né? Então, todas essas situações que poderiam oferecer algum risco de contágio, elas foram listadas e foi criado um POP para cada uma delas. Entendi. E quais seriam essas? Bom, a gente tem um POP para higienização de mãos, para uso... Ah, de todas aquelas listas de procedimentos, né? A gente pode falar com mais calma sobre cada procedimento no decorrer do Notícias de Fortaleza, porque eu queria saber exatamente, assim, o que é que vocês levam em consideração de uma forma mais subjetiva, né? O que pode ser, digamos assim, procedimentos que evitem a disseminação, né, já que a gente está na pandemia do novo coronavírus. Por exemplo, aqueles locais de toques frequentes, né, como maçanetas, você vai adentrar algum setor, né, que você tem que tocar na maçaneta ou na porta. Utilização de banheiros, né, você utilizar a torneira, o abrir ou fechar a porta. Você adentrar em outros setores, né, você manter o distanciamento mínimo. Nós também fizemos um estudo de todas as áreas da AGFIS, de todas as salas.
E aí, com esse estudo, a gente determinou a quantidade máxima de pessoas que poderiam ficar em cada setor, preservando o distanciamento mínimo de 2 metros, que é o que dizem os decretos. Então, a partir daí, a gente determinou quantas pessoas poderiam trabalhar presencialmente em cada setor e quantas deveriam permanecer em home office. Então, foi feito todo um estudo para que seja segura a volta das atividades plenas da GEFIS. E esse estudo feito internamente, ele pode ser colocado em prática para os comércios, para os estabelecimentos privados, é certamente, isso? Certamente. Eles devem fazer isso, né? Que é o que vocês fazem, exatamente. A gente não está nada mais, nada menos do que obedecendo às regulamentações dos decretos estaduais e municipais. Mas antes da pandemia, esse trabalho, acredito eu, já existia, né? De vocês estarem fiscalizando a questão sanitária do estabelecimento, Sim. Né? E isso vale também, até antes da pandemia, para os ambientes de trabalho ou não? Sim. As legislações específicas, né, que geralmente existe para cada tipo de atividade diferente, as atividades que eu me refiro de interesse sanitário, tá? Geralmente essas atividades têm uma legislação que vem da Anvisa ou da Secretaria de Saúde do Estado, ou até mesmo na nossa Secretaria de Saúde Municipal. E nela elas dizem como é que deve ser feita as higienizações de instalações, da infraestrutura, de todos os equipamentos e insumos que são utilizados para você realizar qualquer que seja a atividade. A diferença agora é porque está sendo introduzida a utilização mais frequente do álcool 70, Sim. Né? A higienização mais frequente, por exemplo, um banheiro que era limpo 1 a 2 vezes por dia, tem que ser maior frequência, né? E, então, dentro desse ambiente que o mundo todo está vivendo, né, Liana? Que a questão sanitária, eu acho que se você colocar nos últimos 100 anos, no mundo todo não foi tão debatida como está sendo agora. Exato. Tão preocupante, tão, digamos, em pauta, né, para todo mundo, na vida, da rotina das pessoas. Né? Isso mudou um pouco a forma de vocês fiscalizarem, digamos, na questão de planejar essa fiscalização, de observar como está a cidade, principalmente agora, né, com a retomada econômica, aos poucos. Isso, mudou completamente a nossa forma de fiscalizar. Já começa pela quantidade de fiscais por equipes, né? Aumentou? Não, diminuiu. Diminuiu. Exatamente para diminuir a aglomeração, né, dentro dos veículos. Então já começa daí. Sim, entendi. Antes a gente saía com 3, 4 fiscais nos veículos. Hoje a gente está fazendo o possível para sair com apenas 2, né, para que haja um distanciamento mínimo dentro do veículo. Uhum. Foi disponibilizado EPIs para os nossos fiscais de campo. E também, além deles verificarem o cumprimento das legislações específicas, eles também estão tendo que verificar o cumprimento dos decretos municipais e estaduais para o enfrentamento à Covid. Na hora de chegar no estabelecimento, é isso? Isso. A população pode ir a um restaurante, observar alguns elementos que estão dentro do padrão ou não e comunicar a GEFIS? Sim, constantemente. A gente está fazendo comunicação com a população, a SMS, que é a Secretaria de Saúde do município, ela faz ações educativas, dizendo o que é que deve ser observado nos diversos estabelecimentos. E nos restaurantes, as principais coisas que você deve observar é se na entrada tem um limpa-sapato, se está sendo aferida a temperatura do cliente, se há disponibilização de álcool em gel, se há o distanciamento entre as mesas, se há um número máximo de pessoas por mesa, né? Então, assim, há uso de máscara, né, por todos os clientes e funcionários, uso de face shield pelos garçons. Então, são diversas obrigações que esses decretos criaram e que os consumidores devem estar atentos a fim de evitar o contágio. No próximo bloco, a gente vai até mostrar uma reportagem falando um pouco de tudo isso que você está dizendo, né? Mostrar na prática como é que funciona justamente esses procedimentos de segurança sanitária para os clientes e também não só para o cliente, né? Mas também para quem está trabalhando nesse estabelecimento. Né? A GEFIS, ela pode multar ou pode autuar alguém que não esteja dentro desses padrões? Pode. A gente prioriza a abordagem educativa, né, que é dizendo o que é que a legislação exige, como é que ela deve ser feita. E a gente primeiro faz uma notificação, que essa notificação concede um prazo para regularização. Após finalizado o prazo, as nossas equipes retornam. Então, se o estabelecimento tiver cumprido,
ok, ele não vai ter nenhuma sanção, mas caso haja o descumprimento, ele vai ser autuado e a multa é uma das penalidades possíveis. E vocês têm todo um plano de rota? Vocês recebem chamadas ou vocês mesmos fazem um plano para que todos os estabelecimentos entrem na fiscalização? Sim, sim. Nós temos diversas fontes de recebimento de demandas, tá? Uma das principais são as denúncias da população, que elas vêm por diversos meios, como também nós temos os nossos planos de fiscalização, que aí a gente define áreas de estabelecimentos específicos, tanto áreas da cidade como atividades específicas. Ok, desde já, muito obrigado, viu, Liana Campos, ela está aqui com a gente, ela que é gerente de planejamento, né, aliás, de planos de fiscalização da AGFIS, está aqui com a gente no Notícias de Fortaleza, que faz toda essa elaboração, né, de como isso vai ser fiscalizado, principalmente agora na retomada econômica, para saber se todos os estabelecimentos públicos e privados estão de acordo com as exigências sanitárias para evitar a disseminação do coronavírus. A gente vai continuar o nosso papo aqui depois do intervalo, não sai daí. Estamos de volta com o Notícias de Fortaleza. Nosso assunto são os procedimentos tomados pela AGFIS para fiscalizar a segurança sanitária na retomada econômica. Afinal, muitos estabelecimentos estão voltando a funcionar e é importante ficar de olho para saber se todos estão tomando as providências para evitar a disseminação do coronavírus. E esse tem sido um papel importante da AGFIS. Confira na reportagem. Com os riscos de contaminação da Covid-19 após a reabertura gradual do comércio, os estabelecimentos precisaram se readequar às medidas de segurança nos ambientes de trabalho. Durante o período da pandemia, a Agência de Fiscalização de Fortaleza, a AGFIS, criou o próprio procedimento operacional padrão. A ideia é garantir a saúde e integridade física dos servidores e fiscais que atuam em campo. Quando eles estão aqui presencial, eles preenchem o Retoma Fortaleza. Quando eles entram, tem que ver a temperatura, a partir da medição com os termômetros. Tem umas marcações no chão, o ponto precisa ser com distanciamento social. Tem algumas marcações para que haja distância quando você tiver, seja no atendimento ao cidadão ou as face shields, para que você tenha uma certa distância. E tudo é pensado para que haja uma proteção para esse agente que vai a campo, que vai proteger o cidadão, mas que também esteja protegido. Retomando o trabalho presencial, Edneuza aprovou as medidas de segurança e cuidados de prevenção da Covid-19 e ressalta a importância desses novos procedimentos adotados pelo órgão. Eu me senti bem segura em retornar ao trabalho depois de algum tempo home office, justamente porque a AGFIS tomou todo esse cuidado de fazer a aferição, né, da temperatura das pessoas, pedindo o uso de máscaras constantes nos corredores, nos setores, né? A preocupação também de ter em todos os lugares, inclusive nas nossas mesas, álcool gel, para que a gente tivesse a todo tempo que fosse pegar em algum papel ou mesmo algum maquinário, a gente limpasse as mãos com álcool gel, né? Os estabelecimentos de alimentação também são alvo de fiscalização da AGFIS. E na hora de escolher onde comer, todo cuidado é pouco. A atenção deve ser redobrada com as medidas de segurança e procedimentos. Esse retorno foi muito cuidadoso, ele foi muito lento, está sendo muito lento, mas assim, à medida que foi passando as semanas, né, os clientes foram vendo o nosso cuidado, a nossa proteção e eles foram retornando. Isso nos deixa muito felizes com isso. Aqui nesse self-service, por exemplo, uma das principais mudanças foi com a barreira protetora. Aqui o cliente é servido e quem é atendido garante que o lugar tem seguido direitinho os procedimentos operacionais padrão. A gente nota pelo atendimento, pela proteção que eles colocaram, né, esse visor na comida, são eles que servem. Tem a parte das faixas aqui, onde é que a gente pode ficar, né, a utilização da máscara. E aí a gente vai para o lugar que a gente sente mais, né, e seria mais seguro. Para mim é tranquilo vir comer aqui sem problema algum. A gente tem que ter cuidado onde a gente está frequentando, né, porque
é algo que a gente não só se prejudica se a gente escolher um canto que não esteja de acordo com as normas sanitárias, né? Então, eu procuro bem, não só por mim, mas por todos, né, também. Liana, a gente viu aí na reportagem da Lígia Martins, agora acabou de encerrar, o consumidor falando, né, dessa preocupação e tudo, da segurança sanitária nos estabelecimentos. Como é que a população em geral está reagindo a essa fiscalização da AGFIS? Olha, em geral, a população está reagindo bem às nossas abordagens, tanto com relação às filas, né, aglomerações fora dos estabelecimentos, como também dentro dos estabelecimentos no que se refere ao cumprimento aos decretos de enfrentamento à Covid. A gente vê, assim, alguns detalhes, né, desses novos procedimentos, né? Por exemplo, a Lígia falou lá quando ela fez a passagem na reportagem, né, naquela parte que ela apareceu, dizendo que agora o funcionário que serve, né, tem uma nova proteção. Tudo isso tem uma tendência de que continue a existir, já que a população agora está mais, digamos assim, consciente dos perigos que pode existir de você ter ou não uma higiene com relação a frequentar estabelecimentos públicos? Isso, sanitariamente falando, essa é a forma mais adequada que o self-service deve trabalhar. Sempre foi. Sempre foi. Não essa coberta inteira, como mostrado nesse estabelecimento, isso aí realmente é uma exigência nova, mas já era exigido uma proteção, que era uma proteção menor, que era para impedir que partículas de saliva, poeira ou cabelo entrasse dentro da comida, né? Que eram os chamados de protetores de saliva. E agora foi exigido uma proteção, uma barreira total, uma proteção total, e que apenas um funcionário do estabelecimento manipule o alimento, porque antes eram várias pessoas manipulando, né? Então o risco era bem maior. Entendi. Quando vocês chegam ao estabelecimento, né, o fiscal da AGFIS chega lá, depois que observa tudo, observa também não só para o cliente, mas também a segurança do funcionário que está trabalhando. Por exemplo, vocês chegam a entrar na cozinha, ver tudo como é que está lá? Com certeza. É verificado tanto as medidas para o enfrentamento ao decreto, como as condições sanitárias. A nossa inspeção é completa. Só foi acrescida a questão do coronavírus, né? Exatamente. E realmente a nossa preocupação maior é com o funcionário, porque ele que tem a maior exposição, Sim. né? Porque ele trata com diversas pessoas diferentes ao longo do dia e até mesmo passa o dia lá com os outros funcionários, né? O que é que vocês têm encontrado? Assim, digamos, vocês estão vendo, estão observando que os restaurantes, os estabelecimentos, os locais de trabalho estão conscientes dessa importância de se manter o distanciamento, a segurança sanitária? Sim, em grande maioria estão sendo obedecidos esses regulamentos, né? O que a gente tem enfrentado, o maior problema agora é com relação às aglomerações, né? Principalmente em espaços públicos, né? Como praças, calçadões, praias, e a população tá começando a ocupar de uma forma mais intensa, né? E onde o distanciamento não está sendo obedecido. E aí vocês ficam de olho nisso também? Sim, com certeza. Como é esse trabalho nesse sentido? Olha, nós temos equipes todos os dias, bem intenso na região da Beira-Mar, na região das praias, da orla, né? Da Beira-Mar, da Praia do Futuro, tentando impedir, primeiro que as pessoas se instalem, né, se instalem de forma inadequada, por exemplo. Só um parêntese, eu acho que você já ia dar o exemplo, né? Mas se instalar e colocar ali o guarda-sol na areia, levar comida, ficar por ali, é isso? É se instalar? Assim? Tanto as pessoas como os comerciantes ambulantes, né? Certo. Que eles se instalem de forma desordenada, né? E que não permita o distanciamento, porque o distanciamento já foi provado que ela é a medida mais eficaz para o combate, né, ao coronavírus. Por exemplo, hoje, está proibido ir à praia? Não. Não. Como é que a AGFIS consegue identificar, né, ou qual é essa diferença de, isso pode, isso não pode, e como é feita essa abordagem? Tanto para quem é ambulante, né, como está ali na praia, também como para os frequentadores. Com relação ao ambulante, eles têm que ser permissionários da prefeitura, né? Eles têm que ter uma autorização para ele utilizar o espaço público. E com relação aos banhistas, né, a população em geral, a gente pede que eles respeitem o distanciamento social, né, que é de 2 metros,
E existe um protocolo setorial para específico para barracas de praia que deve ser obedecido por eles. Então, quando a gente vai fiscalizar esses locais, a gente também verifica o cumprimento dessas exigências. Certo. Agora, o plano operacional padrão, que foi criado por vocês, né, eu queria saber, ele está sempre sendo atualizado? Porque as medidas, elas mudam bastante, né? O coronavírus, querendo ou não, ainda é um vírus tanto quanto desconhecido, né? Agora que a ciência está conseguindo se aproximar de uma vacina, né? Vai dar certo. Mas enquanto não há um conhecimento 100% dessa doença, muitas coisas são colocadas em pauta, muitas discussões, muitos estudos técnicos, inclusive, não só científicos, e essa atualização é extremamente necessária, acredito. Sim, nós estamos bastante atentos a isso, a todas as publicações nacionais e internacionais sobre o assunto, e tudo que vai de encontro ao que está no nosso procedimento, nos nossos procedimentos operacionais padrão, a gente atualiza, né? A gente faz uma revisão e distribui para todos os setores da AGEFIS. E a gente faz um monitoramento do cumprimento desses procedimentos. Nós criamos um checklist virtual que a gente manda para todos os setores da AGEFIS, inclusive para os núcleos. E em cada um desses locais existe uma pessoa responsável e semanalmente elas nos informam sobre o cumprimento daqueles procedimentos. Então, essa é uma forma que a gente avalia se o pessoal está cumprindo ou não, onde nós estamos falhando e de que forma podemos melhorar. Eu vou fazer assim uma comparação meio bobinha, vamos dizer assim, né? Mas a gente, quando vai vender, por exemplo, um apartamento, muitas vezes o corretor ele faz aquela maquete decorada para o cliente ver como vai ficar aquilo, né? Sim. Se a gente pegar o procedimento interno da AGEFIS, né? Seria mais ou menos assim um padrão do que deveria ser seguido fora da AGEFIS, na cidade, como por exemplo na reportagem a gente viu o refeitório lá da AGEFIS, né? Isso. Então tudo ali dentro de casa vocês não erram, não é isso? Exato. A gente tem que dar o exemplo, né? Nós somos o órgão fiscalizador do município, então a gente tem que manter a nossa casinha organizada, arrumada, de acordo com os padrões necessários, né? Até porque é de nosso interesse que os nossos servidores e que a população adentrem num ambiente seguro, né? Então, certamente, todos os procedimentos que a gente adotou para a AGEFIS podem ser adotados em outros locais, seja na residência ou seja em estabelecimentos comerciais. Há uma grande diferença do plano operacional que começou no início, quando vocês pensaram nesse estudo, para o de hoje? Não, até agora nós não tivemos nenhuma modificação relevante. Mas vocês visualizam algum tipo de modificação? Ou ainda é cedo para falar? Ainda é cedo. Nós estamos com esses planos vigentes tem aproximadamente 2 meses. E há 1 mês a gente vem fazendo esse monitoramento, né? Os monitoramentos desses formulários, através desse formulário online que a gente disponibilizou. Sim. Então, a gente está vendo que a resposta está sendo boa, que as pessoas estão cumprindo, que estão engajadas, né, no cumprimento desses procedimentos. E, pelo menos, num horizonte bem próximo, eu não visualizo necessidade de alterações. Então, vocês fizeram um formulário online? Também. Também, né? Então, vamos fazer o seguinte, Helena, vamos fazer um intervalo agora, certo? E no próximo bloco, a gente vai conhecer melhor um pouco como digamos, essa fiscalização na prática e que tipo de procedimentos a AGEFIS fica de olho para saber se o estabelecimento está ou não dentro da segurança sanitária, tanto para o funcionário quanto para o consumidor. A gente volta já. Voltamos e nosso assunto é a fiscalização feita pela AGEFIS para garantir a segurança sanitária da população em tempos de retomada econômica. A gente preparou aqui uma tela para você ficar por dentro de como está sendo realizado o trabalho da AGEFIS dentro dessa fiscalização. A gente tem a tela de procedimentos de fiscalização da AGEFIS. Pode colocar aqui para mim, já pode soltar. Higienização das mãos. É algo que já é feito logo na entrada, né, Liana? É importante que o estabelecimento esteja... Pode até encher a tela aí, colocar a Liana do lado, porque aí ela já vai comentando cada procedimento. Higienização das mãos.
Já é logo ali de entrada o cliente que entrar no estabelecimento ou no seu local de trabalho não tiver esse procedimento, já pode desconfiar, né? Isso. A legislação exige que tenha álcool em gel, né, ao adentrar nos espaços públicos ou privados, né, estabelecimentos. E especificamente nesse procedimento, a gente coloca como deve ser o procedimento, o passo a passo para lavar as mãos. Né, lavar as palmas, o dorso, os dedos, o polegar, tem até figuras ilustrativas para facilitar o entendimento. Eu lembro que quando eu era criança, na escola se ensinava muito a lavar as mãos, né? E Isso. hoje parece que as pessoas estão reaprendendo. Exatamente. Algo tão rotineiro, tão comum, que a gente sempre está fazendo, mas nem sempre a gente faz quando tem que fazer. E né? nem da forma correta. E nem da forma correta. A gente acha que é uma coisa simples, né? Mas tem toda a importância, e principalmente nos dias de hoje, né? Em tempos de coronavírus. Vamos voltar aqui para a tela. Higienização dos banheiros, né? Limpeza e higienização dos banheiros, que isso aí é indiscutível, né? O estabelecimento ou local de trabalho tem que estar sempre com o banheiro limpinho. Exato. Na GEFIS a gente aumentou a frequência de higienização dos banheiros. Qual é a frequência? São 2 vezes por dia, tá? Certo. De manhã e à tarde. E ele tem todo o passo a passo. Primeiro, higienização das pias, depois do balcão, das cubas, depois adentra na área suja, que é onde tem os vasos sanitários. Ele vai sempre da área mais limpa para a área mais suja. Aí diz quem é a pessoa responsável por fazer a limpeza, quais os produtos, quais os materiais que devem ser utilizados, os equipamentos de proteção individual, óculos, avental, máscara, luva, botas. Interessante. Isso vale também, né, para a higienização das salas, também nessa frequência? Também. Porque a sala sempre é um local, de encontro, digamos assim, né? Isso. Porque o funcionário sai, entra, volta, não sabe para onde foi. E eu acho que a sala realmente é um local que você precisa estar sempre tendo cuidado com isso, né? Isso. Nas salas a gente faz a limpeza física, né, com a varrição, e depois aplica o produto, né, uma água sanitária a 2%, borrifando em todo o chão. E nesse procedimento também é importantíssimo a limpeza do ar-condicionado, né? Ela é feita semanalmente. Sempre circulando o ar, exatamente, né? Porque não tem janelas, a maioria dos escritórios hoje não tem janela, então há aquela recirculação do ar. Sim. Então é importantíssimo que os filtros sejam higienizados constantemente. E também, hoje na GEFIS, todo servidor é responsável pela higienização da sua estação de trabalho. Estação de trabalho seria a sua mesa? A sua mesa, o seu computador, os seus objetos pessoais. Então, não é o pessoal dos serviços gerais que faz isso, é todo funcionário da GEFIS é responsável, exatamente para que haja o engajamento, que as pessoas participem mais efetivamente desses procedimentos. Que bom seria se não precisássemos de uma pandemia, né, para a gente ter essa conscientização, mas tudo bem, Liana. Utilização de EPI, máscara, né? Isso. É obrigatório o uso de máscara, né, tanto pela população que procura algum serviço da GEFIS, como pelos funcionários. Como é a utilização do ponto eletrônico? Bom, com relação ao ponto eletrônico, a gente colocou demarcações no chão, garantindo o distanciamento de 2 metros entre as pessoas, porque tem aqueles horários que formam fila, né? Horário de entrada, horário de retorno e saída para o almoço, de saída, né, ao final do expediente. Então, a gente colocou procedimentos tanto para higienizar o leitor biométrico, como também o distanciamento. E nesse local também é disponibilizado o álcool em gel. É interessante isso que a Liana está falando, gente, pelo seguinte, como ela mesmo falou, a GEFIS tem um trabalho de fiscalização e também de orientação, né? De falar o que é que deve ser feito ou o que não deve ser feito. E dentro da GEFIS há todo esse protocolo, né? Segundo o estudo dos procedimentos operacionais, né? Padrões, para que haja o combate ao coronavírus, pelo menos a sua disseminação. E é importante ouvir tudo isso porque a gente pode saber e aplicar dentro do seu local de trabalho, dentro da sua empresa, dentro do seu estabelecimento, seja ele público ou privado, né, Liana? Exato. Vamos voltar aqui de novo para a tela, que a gente tem mais alguns outros procedimentos. Uso do refeitório, que é um local que envolve muita intimidade, porque tem a questão da comida, né? Enfim, atenção redobrada aí, né? Isso, tanto do uso do refeitório como a copa são locais que a gente considera críticos. O refeitório, por quê? É um local que está todo mundo sem máscara, né? Porque, enfim, estão se alimentando. Então, a gente restringiu o número de pessoas
Lá no refeitório da Jefis só podem ficar 8 pessoas ao mesmo tempo. Então a gente colocou mesas com apenas uma cadeira, todas elas com distanciamento de 2 metros. Disponibilizamos também materiais para que sejam higienizados tanto o bebedouro como os micro-ondas, né? Ou seja, aqueles locais de toque frequente das pessoas, né? E a copa a gente restringiu o acesso apenas à pessoa que é responsável pela copa, né? Aquela pessoa que faz o café e que serve. Também é para evitar a disseminação. A gente tem sala de recepção, sala de reuniões e sala dos fiscais e sala de descanso. Isso. Né? A gente poderia comentar assim, de forma geral sobre esses setores, porque muitas empresas têm, né, esses estabelecimentos, esses setores. Na sala de recepção, o que é que você destacaria que teria que ter cuidado? Na sala de recepção, como é nosso protocolo, que a gente recebe a população, ao adentrar, eles têm a temperatura aferida. Se passar de 37,5, infelizmente, aquela pessoa não poderá ser atendida. Aí nós temos um totem na entrada com álcool em gel, que a pessoa deve utilizar o álcool em gel. E dentro da recepção só está permitida ficar 3 pessoas ao mesmo tempo, né? As nossas recepcionistas estão sempre com máscara e com face shield, que é para proteção, né? E eles têm que passar o mínimo de tempo possível lá dentro, e a gente disponibilizou também alguns serviços de agendamento online. Nas salas de reunião e sala dos fiscais, a gente também restringiu o número de pessoas, trocamos as cadeiras que tem estofado por cadeiras de plástico, porque facilita a higienização. Também colocamos frequência menor com relação à limpeza de ar-condicionados e de piso. Na sala de descanso, que é a sala de descanso dos auxiliares de fiscalização, né, a gente também restringiu o número. Apenas 3 pessoas podem ficar lá dentro ao mesmo tempo. E aí vem os acessos aos setores da Jefis, que também vale também para outras empresas, né, que queiram fazer, digamos assim, essa restrição do acesso. Quanto menos gente, menos aglomeração, melhor, né? Utilização dos banheiros e higienização de veículos, né? Com relação à utilização dos banheiros, para quem vai utilizar, não quero falar agora de higienização dos banheiros que a empresa vai fazer, mas quando eu entro num banheiro de um estabelecimento público ou do meu trabalho, quais são os cuidados que eu devo ter, o que é que eu devo observar? Bom, com relação à utilização do banheiro, geralmente lá na Jefis, os banheiros têm 3 privados, né? E aí a gente restringiu a apenas 2 e tem que ter o distanciamento, né? A fila antes de entrar ao banheiro. Eu só quero destacar com relação ao acesso aos setores que a gente restringiu que apenas 2 pessoas de setores diferentes podem adentrar o mesmo setor, desde que não seja para falar com a mesma pessoa. Entendi. Entendeu? Então, só pode ser para falar para pessoas distintas. E com relação ao POP para higienização de veículos, os nossos veículos são usados por equipes diferentes de manhã, de tarde e de noite. Então, precisa ter uma limpeza bem eficiente e bem rígida. Né? Essas empresas que têm veículos utilizam bastante para transporte de funcionário, enfim. Que mensagem você daria para elas? Que tipo de cuidado ela tem que ter? Como é feita essa higienização? Bom, é importante que a frequência da higienização seja sempre após as equipes diferentes adentrarem no veículo, né? Certo. Que aqueles locais de toque constante sejam higienizados a cada uso, como maçanetas internas e externas, a direção, os comandos, o espelho. E a gente também orienta que seja feita a limpeza dos tapetes, né? Exatamente porque você acessa diversos locais diferentes que podem trazer contaminantes. Você falou até no primeiro bloco, Liana, sobre essa questão dos procedimentos, né? Tá de forma digital. Como é que a população exatamente pode ter acesso? Ela que te ouviu agora nesse bloco, falando todos esses procedimentos, quer deixar o estabelecimento ou o local de trabalho dentro desses padrões, como é que ela pode ter acesso a essas informações que você deu agora? Bom, todos esses materiais que a gente se baseou para construir os POPs específicos da Jefis, eles estão disponíveis no site da Anvisa, no site da MS, os decretos municipais e estaduais estão disponíveis no site da Prefeitura e do Estado do Ceará, né? E assim, é complicado eu dizer como é que os estabelecimentos, diversos estabelecimentos devem agir, porque cada um tem sua particularidade. Claro, sim. Então, eles foram criados especificamente para
realidade da AGEFIS. Entendi. Né? Mas que acaba se encaixando em muitos outros estabelecimentos, por ser um local de trabalho onde tem todos esses setores que a gente estava comentando agora há pouco, de repente uma forma parecida de trabalhar com funcionários em campo, utilizando carros, né? Acaba valendo também. Agora, o documento, o POP, né, foi elaborado pela Diretoria de Planejamento, Normatização e Capacitação, a DIPLAN, né? Que outras ações a DIPLAN já fez na cidade? Bom, a DIPLAN, ela é a responsável por fazer os roteiros e procedimentos que são seguidos pelos fiscais, a fim de padronizar a ação em toda a cidade. Ou seja, um fiscal que trabalha na área da Regional 1 vai fazer o mesmo procedimento que um fiscal da área da Regional 6, que fica no outro lado da cidade, né? Nós também fazemos os planos de fiscalização, que eles são ou para alguma área específica da cidade ou para algum protocolo específico, né? A gente também faz a capacitação dos nossos fiscais. Eles estão em constante treinamento para aperfeiçoar e para se adequar às legislações vigentes, porque a legislação muda muito. Para você ter uma ideia, esses decretos estaduais e municipais semanalmente estão sendo renovados, né? Então a gente precisa Tá de olho sempre, né? E informar os fiscais. Acompanhar isso, né? Isso. E tá sempre atualizado disso e também passar para a população, né? Dentro da fiscalização sobre essas atualizações, né? Muito legal. Agora, para a gente encerrar, Liana, nesse momento de retomada, você que é um expert, saca muito de vigilância sanitária, eu queria que você mandasse um recado para a população saber o quão é importante, nesse momento, redobrar a atenção com a higiene pessoal e coletiva. Olha, é importante eu passar para a população que não importa as medidas, não importa tanto as medidas que os estados e as prefeituras tomem para melhorar a condição da população, para evitar a contaminação. O cuidado mais importante é o seu. Você tem que cuidar da sua higiene, lavando suas mãos frequentemente, utilizando o álcool em gel sempre que possível, mantendo o distanciamento social, não adentrando em locais com aglomeração e nem compactuando com isso. Porque quanto mais a gente se ajudar, mais rápido a gente vai sair dessa situação. Exatamente. E a gente quer sair logo, né, Liana? Liana, muito obrigado. Liana Campos aqui presente no estúdio do Notícias de Fortaleza, aqui na TV Terra do Sol. A Liana, ela é gerente de planos de fiscalização da AGEFIS, elaboração de planos de fiscalização da AGEFIS. Muito obrigado pela sua presença, sempre bem-vindo aqui e sempre que tiver novidade, algo interessante para a gente passar de serviço para a população de Fortaleza, venha até aqui que vai ser um prazer recebê-la. Obrigada. Tá bom? A gente faz uma pausa, é rápido e voltamos já.